Glória a Deus. Boa noite, minhas irmãs. Boa noite. Eu já aprendi que aqui é a paz seja convosco. Amém. Paz seja contigo também. Amém. Contigo, né? Quase. Na próxima eu acerto. Louvado seja o nome de Jesus. É bom poder estar junto com as irmãs. Eu trago aqui saudação da minha igreja, congrego na Batista Cristo Vive, do pastor Aildo, aqui do Frei Ambrósio, né? Lá, graça e paz. Mas também já está misturado com a paz do Senhor. Eu converti numa igreja onde era a paz do Senhor, né? E graça e paz seja contigo. Todos somos irmãos e estamos vivendo debaixo da paz do Senhor Jesus. Isso que é maravilhoso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de convidar você, como diz a irmã, vou repetir a frase, sem mais delongas, já que me deu oportunidade aqui um pouco mais cedo, então vamos direto para o que interessa, né? Para a palavra de Deus. Aqui no livro de Ezequiel, capítulo 17, o tema do culto dessa noite é um tema que ele vai nos ensinar muito, né? Ele fala sobre florescer aonde Deus te plantou. E eu meditando nesse tema e orando, falando: Senhor, o Senhor conhece tudo e o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos ouvir. A gente tem os temas, a gente busca os temas e Deus, Ele sabe exatamente de tudo que a gente precisa. E Ele tem uma palavra direcionada para o nosso coração. E meditando nesse tema, o Senhor foi trazendo muitas coisas, né, ao meu coração. Eu sempre venho com algo preparado, mas eu deixo totalmente na disposição do Espírito Santo guiar. Porque não adianta eu falar um sermão bonito, arrumadinho, que todos vocês vão falar assim: nossa, como a Poliana falou bem, mas essa palavra não causar nenhuma mudança em você, não fazer nada. A palavra tem que causar transformação na nossa vida. Um culto, uma pregação que você ouve e que ela não traz nada em você, não fez nem cócegas em você, você não conseguiu obter nada dela, porque a palavra não é mística. Eu não tenho que vir à igreja para ser abençoado. Eu sou abençoada andando com Deus e vindo congregar, porque a palavra diz que a gente tem que estar junto. Não existe misticismo no Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Viemos de uma cultura pagã e mística. O Brasil nasceu debaixo de misticismo e paganismo. Só que no nosso meio não é assim. Jesus Cristo é tudo em todos. É Jesus, é a palavra, é a fé, é o abraçar com aquilo que está escrito. Quando você crê na palavra, quando você abraça ela, você deixa ela entrar no seu coração e causar em você mudança. É impossível, gente, você ouvir o Evangelho, entender ele, praticar ele e continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. Vamos ler aqui então, Ezequiel capítulo 17, a partir do versículo 22. Nós vamos entender o que é florescer aonde Deus nos plantou. Como florescer e como saber se foi Deus que me plantou ali naquele lugar. A gente precisa saber disso. Diz assim, Ezequiel 17, a partir do 22. Assim diz o Senhor soberano: pegarei um ramo da ponta de um cedro alto e o plantarei no topo do monte mais elevado de Israel. Ele se tornará um cedro majestoso que estenderá seus ramos e produzirá sementes. Aves de toda espécie farão ninho ali e encontrarão abrigo à sombra de seus ninhos. E todas as árvores saberão que eu, o Senhor, derrubo a árvore alta e faço crescer a árvore baixa. Faço a árvore verde murchar e dou vida à árvore seca. Ou faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, falei e cumprirei o que prometi. Feche sua Bíblia, feche os seus olhos, curva sua cabeça. Nesse momento, eleve o seu pensamento a Deus. Imagine que Jesus está, porque Ele está presente nesse lugar. Mas imagine que Jesus está exatamente do seu lado nesse momento. Coloque todos os seus pensamentos agora de lado.
Não se preocupe com o que você tem que resolver na sua casa amanhã, ou hoje à noite, ou durante essa semana, ou com as coisas que aconteceram hoje. Não se preocupe com nada que você deixou lá fora, mas foque apenas nesse momento. Nós só temos o agora, e esse é o momento que Deus preparou para falar conosco. Às vezes a gente fica correndo de um lado para o outro, tentando resolver as coisas com a nossa própria força, com a nossa própria sabedoria, com a nossa própria inteligência. Mas se pararmos para ouvir a Deus, de repente tudo que não fazia sentido começa a fazer sentido. Se pararmos para ouvir a voz de Deus, de repente tudo que estava escuro, negro, sem saída, Deus faz um caminho no meio da escuridão. Deus é a luz na escuridão, Ele é o caminho no meio do deserto. Então eu te convido, minha irmã, nessa noite, a colocar todos os seus sentidos, pensamentos focados naquilo que Deus tem para falar com você. Você possa dizer agora nesse momento de oração: Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero ouvir a sua voz, que o meu coração esteja aberto, receptivo, que eu possa, Senhor, receber nessa noite a unção para florescer, que eu possa receber nessa noite a palavra para florescer, que eu possa entender o momento que o Senhor colocou a minha vida, que eu possa compreender o tempo e a estação do Senhor para mim, que eu possa compreender os lugares que o Senhor quer que eu esteja, que eu possa entender o que o Senhor quer que eu faça. Talvez você chegou aqui nessa noite sem direção, sem saber o que fazer, ou querendo fazer do seu jeito, baseado nas suas emoções, mas hoje o Senhor diz para você: para de ser como você é, para de agir como você tem agido pelas emoções, aquieta e busque a minha direção. Hoje o Senhor quer dar direcionamento para que você possa fazer do jeito de Deus, pois o jeito de Deus é melhor do que o nosso. Ele sabe do amanhã, Ele sabe o que nós não sabemos, Ele vê o que nós não vemos. Então a gente precisa compreender como nós somos dependentes desse Deus onipotente, desse Deus onipresente. E é diante disso, Senhor, que nós queremos colocar a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração. Somos mulheres que viemos aqui, Senhor, nos reunir diante do Senhor, nos colocar aos teus pés para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Somos mães, somos esposas, somos filhas, somos mulheres trabalhadoras. Senhor, o Senhor conhece a nossa história. Muitas de nós passamos por muitos sofrimentos na vida. Muitas de nós chegamos até aqui, Senhor, com muito suor, com muitas lágrimas e muito sofrimento. Mas, Senhor, eu sei que o Senhor tem coisas grandes para fazer em nós e através de nós. Eu oro para que nessa noite nós possamos ouvir a sua voz, para que nessa noite nós possamos receber essa unção liberada pela palavra, para florescermos aonde o Senhor nos plantou, que possamos entender aonde o Senhor quer que a gente esteja e permaneça, aonde que o Senhor quer que a gente floresça, aonde que o Senhor quer que a gente resplandeça, aonde que o Senhor quer que a gente brilhe, porque muitas vezes os lugares que o Senhor quer que a gente floresça não são os lugares aonde nós queremos florescer, mas nós queremos, Senhor, obedecer a sua voz, queremos a tua direção, e ao sairmos, Senhor, deste lugar, que possamos sair debaixo da tua palavra que é viva e eficaz, a tua palavra que prospera naquilo para o qual o Senhor a designou. Nós nos submetemos, nós declaramos que seremos obedientes, nós declaramos que os nossos ouvidos são teus, o nosso coração é teu, a nossa mente é tua, a nossa vida pertence a ti, a nossa casa é do Senhor, a nossa vida, Senhor, pertence ao Senhor. E se o Senhor disser algo que nos contrarie, Senhor,
porque te amamos e confiamos no Senhor. Nós já declaramos e assumimos contigo um compromisso que iremos te obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer, Senhor, nos dá garantia de vida, por mais que não seja agradável. Obedecer ao Senhor nos colocará em posição de vida, de segurança. E nós oramos e declaramos isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, glorificando o nome do Senhor. Quando estava meditando no tema florescer aonde Deus te plantou, já preguei sobre essa palavra outras vezes, mas hoje foi diferente. A maneira como Deus começou a ministrar no meu coração sobre esse tema, e o Senhor me trouxe aqui em Ezequiel, nesse capítulo 17. Quando você lê o capítulo 17, você não vai entender nada, tá? Já vou falar. Se ler o capítulo 17 do primeiro versículo, não vai entender nada, porque conta uma parábola lá, meio com o negócio de uma águia toda poderosa, e de repente tem uma videira lá que estende os ramos e que joga lá, pega a águia, e de repente essa árvore fica uma árvore baixa, e de repente ela fica robusta, e de repente passa o tempo, ela vê outra águia, ela joga os ramos. Eu fiquei pensando assim, como que a videira está jogando os galhos na águia? Não está entendendo não? Mas tá bom, explica-se, né? Mais para frente, depois dessa parábola, tem uma explicação. A explicação é que quando você lê o livro de Ezequiel, vou explicar para você um pouquinho o contexto. Quando você lê o livro de Ezequiel, você vai entender que o Ezequiel, ele foi um dos profetas do Antigo Testamento que profetizou num período muito caótico para o povo de Judá. Eles foram levados cativos para um reino chamado Babilônia. Pensa, vem cá, todo o povo lá do Rio de Janeiro, e leva nós tudo aqui para trabalhar lá de graça para eles no Rio de Janeiro. Nós tudo aqui, ó. Pega a gente aqui, põe corrente e leva. Aconteceu isso com o povo de Judá. Nabucodonosor, com todas as o seu exército poderoso, chegou lá, capturou, pegou. E dentre essas pessoas que foram levadas para a Babilônia estava Daniel e seus amigos, e mais um monte de judeus. Então Ezequiel, ele foi para o cativeiro, não sei se foi criança ou se nasceu lá, mas ele foi um profeta que foi boca de Deus no cativeiro babilônico. E quais eram as palavras de Ezequiel? Se você ler os primeiros capítulos, você vai ver Deus falando para ele assim: eu quero que você profetize para a casa rebelde. Vai e fala para a casa rebelde. Porque apesar do povo judeu, porque não foi todo Israel, foi só a parte norte do povo de Israel, porque até então Israel estava dividido em duas. Não vou entrar nessa parte não, porque tem que ler a Bíblia para poder compreender, é uma história muito longa. Mas aí o que acontece? Deus falou para Ezequiel: você vai profetizar para eles, para que eles se arrependam, porque o povo judeu tinha sido levado para a Babilônia por causa da desobediência deles, por causa da rebeldia deles a Deus, porque eles se afastaram de Deus e seguiram outros deuses. Então agora Deus permitiu que o inimigo entrasse ali e levasse, destruísse. O que Nabucodonosor fez com o povo, o país de Judá, com a tribo de Judá, né? O que ele fez? Ele entrou lá 3 vezes. Na primeira, para subjugar e levar alguns nobres, entre eles Daniel. Na segunda, ele foi para colocar outro rei no lugar do rei que estava lá, porque o rei estava sendo rebelde. E aí ele leva mais pessoas, leva mais bens. E na terceira vez ele entrou para poder levar o que tinha de bom e botou fogo no resto da cidade. Tanto que Jerusalém, que é a cidade do grande rei, ficou em ruínas. Então foi 70 anos de um cativeiro, onde o povo foi tirado da sua própria terra, levado para outro país, obrigado a trabalhar como escravos. E dentre essas pessoas famosas da Bíblia que passaram por esse período do cativeiro babilônico, está também o profeta Jeremias. O profeta Isaías não chegou a estar no cativeiro, mas ele falou do cativeiro para o povo se arrepender. Mas agora Ezequiel estava lá no meio do cativeiro babilônico e ele estava chamando o povo para se arrepender, porque apesar de estarem passando por toda aquela situação horrorosa, por toda aquela calamidade,
Eles ainda estavam com seu coração endurecido. Nós estamos vivendo um fato no Brasil hoje, que é o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Muitas famílias, né, cidades inteiras estão debaixo d'água. Pensa como essas pessoas agora estão. Tiveram que sair das suas próprias casas. Tudo que levaram a vida inteira para construir, se perderam. Estão morando em lugares que elas não imaginavam nunca passar por isso. Olha que situação mais desagradável, que situação mais de grande calamidade que está acontecendo lá. Era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo que estava vivendo esse período aqui da história de Ezequiel. E quando Deus dá essa visão para ele, dessa árvore, dessa águia, Deus usava muito, Jesus também, usava muitas ilustrações da natureza. Ele usava muitas figuras, parábolas e símbolos para ajudar a gente a compreender a palavra dele, para vocês entenderem como é importante nós entendermos a mensagem, entendermos o que Deus está nos dizendo. Então, às vezes, quando a gente tem alguma dificuldade para entender a Bíblia, o Senhor, Ele usa algumas linguagens para que a gente possa compreender a importância daquilo que está sendo falado. A palavra dentro de nós é ela que gera vida, é ela que faz. Gente, eu vou dizer para vocês uma coisa, é maravilhoso, eu amo esse aqui, ó. Igreja, reunião, o templo, aonde a gente se reúne. Eu amo esse negócio de ser crente, é muito bom os cultos, as atividades que nós fazemos, retiro, é muito bom estar junto, é muito bom a comunhão, é maravilhoso isso. Só que o que vai levar a gente para o céu, o que garante a nossa entrada no céu, não é eu fazer parte dessa igreja, não é eu ser membro dessa igreja, não é eu ter uma carteirinha ou uma grade de frequência nas atividades da igreja. O que garante a minha entrada no céu é a minha vida em obediência à palavra de Deus. É conhecer e andar nela. Muitas pessoas vão se decepcionar porque vão chegar naquele grande dia, vão ficar para trás e vão perguntar, mas Deus, eu era membro da igreja. Oh Deus, nossa, eu participei de tudo, eu fiz tanta coisa. E o Senhor vai achar faltas em você porque você não amou a palavra dele. Você não teve o cuidado de entender, de aprender a palavra dele e botar ela em prática. Então, o mais importante, e também, gente, hoje nós temos vários extremos, né? Nós temos o extremo daqueles que são extremamente relaxados e nós temos o extremo daqueles que são extremamente obcecados. Os que são extremamente religiosos. A gente não pode andar no extremo, a gente precisa andar no espírito. A gente precisa andar na palavra. A gente precisa entender. A gente não pode ser essas pessoas que são caretas, que ficam julgando as pessoas, apontando, criticando. Não. Jesus acolhia todos aqueles que queriam se arrepender. Os pecadores que eram levados até ele com o coração arrependido, ele sentava e comia com os pecadores. Ele não era como os religiosos que ficavam de longe falando assim, se ele fosse santo, ele saberia que ele está sentado com uma mulher pecadora. Jesus não se importava. Jesus não se importava com o grau, a forma como a pessoa estava levando a vida dela até aquele momento. Desde que aquela pessoa decidisse mudar de comportamento, mudar de vida. Jesus estava sempre aberto a receber todos aqueles que querem mudar de vida. E o reino de Deus é para essas pessoas. É para a gente que não quer ser pecador. O reino de Deus, o céu, é para quem não quer ser mal, para quem não aguenta mais viver nesse corpo dominado pelo pecado, dominado pelos próprios desejos. O reino de Deus é para essas pessoas. Pessoas que não se conformam com a forma como elas viveram até hoje. Elas não se conformam com as coisas que fizeram, com as coisas que falaram. Elas não são felizes pelas coisas, pelos lugares que elas pisaram, pela vida que elas levaram, pelo tempo que elas estiveram afastadas de Deus, e elas não se conformam com os seus pecados, não se conformam com um jeito ruim, que nós somos muitas vezes, gente, nós somos tendenciosos a sermos egoístas, nós temos uma tendência terrível de sermos ignorantes, nós temos uma tendência terrível de sermos maus. Cada um de nós tem um tipo de mal, cada um de nós temos um tipo de maldade a ser demonstrada, e nós fazemos isso, infelizmente, com as pessoas mais próximas de nós. Quantas vezes somos chatas, ignorantes, egoístas? Sabe? Tem mães que quando o filho está comendo um lanchinho,
ela fala assim, ó, esconde, vem cá, esconde, não mostra deixa aquele menino ver não, senão vai ter que dividir. Sabe? Alguns tipos de egoísmos que nós como mulheres temos, de não dividir, de não doar, de ensinar a criança a ser egoísta, de não compartilhar. Cada um de nós temos um tipo. Tem umas mulheres que são generosas ao avesso, né? Não pode olhar para elas que ela já está dando tudo. Minha mãe é uma dessas. Até roupa minha ela dava quando eu morava com ela. Mãe, cadê meu vestido? Eu dei para fulana, estava precisando. Eu falei, eu não acredito. Mãe, cadê minha blusa de frio? A moletom lá, que chegou a época do frio. Eu doei para fulano, estava precisando, não tinha nada e eu não acredito. Minha mãe saía dando as nossas roupas, sapato, tudo para os outros, mas tá bom, até hoje. Todo mundo que precisa de roupa procura ela, porque sabe que ela arruma um jeito, né? Então tem gente que é generosa ao avesso, mas outras não. Cada um de nós nos conhecemos. Nós sabemos o mal que está dentro de nós. Nós sabemos o ciúme. Nós sabemos do ciúme excessivo, da obsessão, das paranoias. Nós sabemos da língua que a gente tem. Se a gente fala, o que a gente fala das pessoas? Qual é o assunto que interessa a gente? A gente se interessa quando está falando da vida da irmã fulana que trocou de marido, que trocou de carro, que fez o silicone, que pôs bunda lá, que não fez isso. Ou a gente se interessa quando alguém está falando, nossa, Maria Madalena. Nossa, Maria Madalena, ela me inspira demais na Bíblia. Teve 7 demônios que saíram dela e ela ainda servia a Jesus com todos os seus bens. Nossa, e a Ana? A Ana é uma mulher maravilhosa, sofreu com aquela perina. Quais os assuntos que interessam a gente? Em tempos como esse, o que chama a nossa atenção? O que mais nos atrai? Sabe? A palavra fala assim, que aquele que anda na carne, ele se inclina para as coisas da carne, mas aquele que anda no Espírito se inclina pelas coisas do Espírito. Como eu sei se eu estou andando na carne? É sobre as coisas que mais me atraem. Quais são as coisas que eu mais me ocupo todos os dias? Eu me ocupo mais com louvores, com pregação, com leitura da palavra, pensando nas coisas de Deus, ou eu me ocupo mais com Big Brother? Ou eu me ocupo mais com as fofoca news, ou com as blogueiras do Instagram? Com que eu me ocupo mais? Quais são as coisas que mais me atraem durante um dia? Se você fizer um check-up do que você mais pensa durante o dia, do que você mais fala, dos assuntos que mais te atraem, das coisas que você mais assiste, você vai ter um diagnóstico da sua vida espiritual diante de Deus. Sabe? E é tempo da gente começar a reconhecer essas coisas e voltar o nosso coração para Deus. Gente, o povo de Israel estava vivendo uma calamidade, uma catástrofe, um desastre. Eles estavam vivendo uma coisa terrível e Deus estava dizendo, arrependam-se. Deus estava na boca de Ezequiel lá, no meio do sofrimento deles, chamando eles de rebeldes. Pensa, eu chegar lá agora no Rio Grande do Sul e falar assim, seus rebeldes, vocês estão sofrendo isso tudo aqui? É por causa do pecado de vocês. Imagina. Se eu chegasse lá falando isso, o que vocês acham que a rede social ia fazer comigo? Me matar. Me detonar. Porque hoje é assim. Na rede social é assim. Tem os pós, os contras, tem aqueles que não sei o quê, tal. E hoje as pessoas têm boca, né, gente? Hoje as pessoas têm opinião. Quando eu vejo um vídeo, a segunda coisa depois de ver o vídeo que eu faço é ir ver os comentários. Aí você vê aqueles que são a favor, aqueles que são contra. Cada um tem uma ideia, tem uma opinião. Se Ezequiel vivesse no nosso tempo hoje, Deus mandasse ele falar uma palavra para quem estivesse sofrendo, estivesse vivendo um cativeiro e falasse assim, seus rebeldes, se arrependam. Vocês estão vivendo a causa dos seus pecados de rebeldia. Ezequiel seria linchado na internet. Os homens de Deus que pregaram, se você lê a Bíblia no Antigo Testamento, a palavra dos profetas para o povo de Israel eram palavras duras. Eram palavras aonde Deus estava chamando aquelas pessoas a olharem para elas mesmas e mudarem sua forma de agir. E a maioria delas, Deus chamava atenção por causa da maneira como elas tratavam as outras pessoas, como elas se comportavam na comunidade, como elas se comportavam na sociedade e em casa. Mas eles não queriam mudar. Aí quando chega nessa palavra do capítulo 17,
Deus dando essa analogia sobre árvores. A representação das árvores era o governo, o reino babilônico, a segurança deles. A águia era o rei da Babilônia. Depois a outra águia era o rei do Egito, o qual o rei de Judá foi procurar ajuda. E aí Deus está dizendo para eles: agora não adianta você procurar ajuda, não adianta você recorrer a outros, não adianta você procurar ajuda humana, porque o que eu vou fazer já está determinado e ninguém vai impedir. Eu faço a árvore alta ser rebaixada, eu faço a árvore baixa ser elevada, eu dou vida e eu tiro a vida, eu faço a árvore seca florescer. Eu, o Senhor, o farei. Quando nós falamos floresça aonde Deus te plantou, primeiro ponto que eu quero pegar aqui: não somos nós, pela nossa força, que florescemos. Quem nos faz florescer é Deus. Quem nos faz florescer e produzir qualquer coisa no reino não somos nós. O que nos cabe é a decisão de falar: Senhor, eu me rendo ao Senhor e eu quero florescer. O primeiro exemplo que eu quero dar aqui, eu vou dar alguns exemplos bíblicos, mas o primeiro exemplo que eu quero dar aqui, de uma pessoa que se rendeu para que Deus a fizesse florescer, foi Ana. Capítulo 1 de 1 Samuel. A Ana, ela vinha sofrendo ali por volta de 20 anos, calúnias, implicâncias de uma mulher chamada Penina. Todos os anos que elas iam em Siló para poder oferecer sacrifício para Deus, Ana ela sofria chacota, ela sofria humilhações, porque ela não podia ter filhos. Ela era uma mulher estéril, mas a outra esposa do marido dela, porque naquele tempo podia, hoje não pode mais. A outra esposa do marido dela tinha filhos e ficava zombando dela porque ela não tinha. É muito comum mulheres fazerem isso, né? Depende da mulher, né? Tem umas mulheres que gosta de se amostrar, né? Eu tenho, você não tem. E foi, né? O vestido mais bonito, o batom mais bonito, o carro mais bonito, o marido mais bonito, a casa mais bonita, né? Tem umas que gostam, e Penina era dessa raça. Daquelas que, tipo assim, ó, você tá sofrendo? Toma aqui, ó. Sofre mais. Sabe? Tem umas mulheres que é assim, gente. Não é só na Bíblia, não. Tem umas mulheres que é ruim. Coração. Sabe? Tá vendo a outra lá na pitimba. Mas vai lá e esfrega a miséria dela na cara dela ainda. Sabe? Tem gente que é assim. Eu não me espanto, né, com essas coisas. Apesar que eu não conheço pessoalmente. Mas se eu conhecer pessoalmente, eu fico horrorizada. Mas eu sei que tem, porque eu já ouvi falar. E a Bíblia também, né, nos mostra esse relato genuíno aqui, desse episódio que a Ana viveu. Só que ano após ano, Ana indo ao templo, oferecendo sacrifícios, ela não florescia. Ela não conseguia gerar. Ela não conseguia ficar verde, ficar bonita. Ela estava murcha, estava seca. O marido dela chegou e falou assim: por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está tão triste? Só que Ana pegou toda aquela amargura, naquela última vez, no último ano do seu sofrimento, que provavelmente durou ali quase 20 anos. Aí ela chega com todo esse sofrimento, no capítulo 1 de 1 Samuel, e ela, amargurada, vai para a presença de Deus. Deixa eu até ler aqui, porque eu gosto de ler, né? Importante a gente ler. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10. Não precisa abrir, não, só ouve, olha aqui. E com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. Ela fez um voto e ela disse: Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba não serão cortados. Enquanto ela continuava a orar, o sacerdote Eli observava a sua boca, e Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada.
E aí ele fala com ela, mulher, afaste de ti o teu vinho. E ela fala, não, meu senhor, não me considera como uma mulher de Belial, uma mulher à toa. Não sou, eu estou amargurada e esse é o motivo das minhas lágrimas. E ele falou assim, já que é assim então, que Deus abençoe você. Vai em paz e que Deus conceda o que você pediu. E ela levantou alegre dali, a palavra foi liberada. Sabe, ela se rendeu aos pés do Senhor, ela orou ao Senhor. Talvez até então ela ficava colocando sua dor, a falta de florescer, de ser mãe, de fazer o que as mulheres, né, assim, biologicamente nasceram para ser, porque biologicamente nós nascemos para reproduzir, né? Então, ela não estava florescendo, ela estava seca e de repente, agora ela talvez todos aqueles anos ela ficava ali amargurada, triste, ou falava com o marido dela, a outra mulher sua lá está me enchendo a paciência, a sua outra esposa lá está aqui zombando de mim, ou Eucana, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Talvez ela ficava colocando no lugar errado a sua sequidão, mas quando ela resolveu ir para o lugar certo, ela não desistiu de Siló. Todos os anos ela ia e todos os anos ela era afrontada nessa viagem. Essa viagem era o lugar que a sua rival usava para poder tacar na cara dela o que ela não conseguiria produzir, o que ela não conseguia ter. E o que acontece? Ela não desistiu de Siló. Ela podia ter desistido. Não vou nessa viagem mais não. Cansei. Eu vou sair desse lugar. Mas ela estava plantada por Deus num lugar. Ela estava plantada ali naquela família. Ela estava plantada naquele casamento, naquela situação. Por mais que não era a situação agradável para Ana, por mais que não era o lugar que ela queria estar. Porque pensa, gente, a pessoa ficar tirando chacota da minha cara, zoando comigo, eu quero a distância dessa pessoa. A pessoa fica pegando no meu pé, você acha que eu quero a distância. Sai de perto de mim, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Mas tem hora, tem lugares que Deus coloca a gente, que a gente precisa permanecer. Que a gente precisa permanecer, mesmo que a gente quer fugir, sair, correr. Sabe, a bênção, ela é derramada na vida daqueles que não desanimam e não desistem. Ana permaneceu, não desistiu de Siló. Ano após ano, ia lá, ela, sabendo que naquele ano, a viagem inteira, ela seria afrontada, ela iria chorar e sofrer da mesma forma. Mas ela estava lá. E agora, por último, o que ela fez? O segredo para florescer. Ela orou ao Senhor. Ela colocou diante de Deus. Ela se comprometeu com o Senhor. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não ache você que a igreja é um lugar místico, como eu falei no início do culto, aonde a gente só vem para receber. Muita gente não ganha, não floresce, muita gente não é abençoada e não vive debaixo da bênção que está prometida nas Escrituras para os filhos de Deus, porque só querem, mas não assumem compromisso com Deus, não têm compromisso com Deus, estão na igreja para receber bênção, para receber oração, para receber vitória, para receber proteção de Deus para sua casa, mas eu vou te dizer uma coisa, minha querida, tudo isso você tem de graça, quando você assume um compromisso de ser fiel e andar com Deus. Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que andam com Deus e que adoram a Ele. E adorar é servir, é entregar, é oferecer. Adoração tem a ver com sacrifício. Deus está procurando pessoas que se sacrificam em espírito e em verdade para Deus. Pessoas que entregam tudo e que estão dispostas a obedecer, haja o que houver e venha o que vier.
independente das circunstâncias. Hoje nós vivemos num mundo cheio de gente familiarizada e simpatizante da fé evangélica. Nós vivemos num mundo hoje onde virou moda. 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu me converti, tinha os crentes 007. A pregação era diferente. Tá com vergonha de sair com a Bíblia debaixo do braço, meu irmão? Cria vergonha nessa cara. Quem negar a Cristo aqui diante dos homens, Jesus vai negar você diante do Pai. A gente tinha que ficar puxando a orelha dos crentes para eles parar de ter vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. E aqueles que estavam todo empolgados com Deus, né? Compravam as Bíblias maior. E andava assim com o biblão na rua. Mó orgulho. Eu fui uma crente bem assim, converti bem daquele jeito, daquele naipe. E eu andava assim, vinha do Frei Ambrosio lá pro centro com a minha biblona, assim. Até colocava assim, Bíblia Sagrada, estudo pentecostal. A Bíblia desse tamanho aqui que eu ganhei no meu aniversário de 15 anos. Para todo mundo ver que eu era crente. Senhor, não estou me envergonhando do Senhor. Todo mundo sabe que eu sou crente. E às vezes a gente ficava nesse negócio de realmente falar para todo mundo a quem a gente servia. Mas outros a gente tinha que puxar a orelha. Vira crente, não fica crente 007 disfarçado. Mas hoje não. Hoje todo mundo é crente. Até a Globo agora recebe os artistas gospel lá nos programas e fica cantando as músicas evangélicas. Hoje artistas, atrizes de grandes filmes e novelas têm célula na casa deles. Eu estava vendo eu vi um vídeo, não assisto. Um vídeo na internet da Cláudia Leite, toda peladona lá, com aquelas roupas dela de sambar lá, no Faustão dizendo, não, eu sou evangélica há 10 anos. Eu tenho uma célula na minha casa toda, não sei que dia que ela falou lá. Aí eu olhei para ela assim, falei, Senhor do céu. É crente há mais de 10 anos. E tem célula na casa dela toda semana. E estava lá, cantando e vivendo. Gente, essas pessoas, elas se enganam a si mesmas. E elas são enganadas por pessoas que dizem ser pastores, mas não ensinam o rebanho como de fato ser um servo e uma serva de Cristo. O Evangelho nos transforma. Eu não tenho que enquadrar a minha vida na Bíblia. Aliás, pegar a Bíblia e enquadrar na minha vida. Não. Eu enquadro a minha vida na Bíblia. Você está entendendo? Não é do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, é do jeito que Cristo quer. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, gente, é maravilhoso nós vivermos com essa certeza que somos filhos, que somos guardados, que temos o selo do Espírito Santo em nós, que pertencemos a Deus, temos um compromisso com Ele. E eu vou dizer para você uma coisa, uma das coisas mais maravilhosas de servir a Deus é ter a certeza que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Lá em Lamentações capítulo 3, Jeremias disse, Deus é bom para quem espera nele. Deus é bom para quem espera nele. Esperar em Deus é ter fé nele, é confiar nele. Por isso que para nós é tudo Deus mesmo, é tudo Jesus. É Deus vai fazer, se Deus quiser. Para a gente ser crente nos dias de hoje, a gente tem que ser meio pirado mesmo. Nós temos que ser piradinhos na batatinha. É Deus para todo lado, é Jesus para todo lado, é se Deus quiser, em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Mas não é só num costume de linguagem. Porque tem muita gente que não tem nenhum compromisso com Deus, que está para todo lado dizendo glória a Deus, misericórdia. Né? É numa questão de ser, gente. É numa questão de assumir. E de falar, Deus, eu tenho um compromisso com o Senhor. O Senhor não vai só, eu não quero só que o Senhor me dê. Eu também quero te dar. Eu vou te dar a minha vida. Jesus, ele foi obediente até a morte de cruz. Diz a palavra que por causa da obediência de Jesus, porque ele entregou tudo, ele se entregou totalmente para Deus.
Diz que Deus deu a ele um nome que é sobre todo nome, acima de todo nome. Deus deu a ele poder nos céus, na terra, debaixo da terra. Por causa de quê? Da entrega. Quando você decide entregar, você decide andar com Deus, você decide ser obediente, independentemente da sua vontade, porque nessa hora a gente pega a nossa vontade e põe ela do lado. A gente joga ela para lá. Não mais a minha vontade, não mais o meu querer. E eu vou dizer para você, é uma luta ferrenha até o dia que Jesus voltar ou até o dia que a gente partir. Nós vamos ter que renunciar a nós mesmos todo dia. Sabe por quê? Eu ouvi uma frase de um pregador dos tempos passados, esqueci o nome dele agora, que ele diz que quando ele batizou, ele desceu as águas batismais, ele achou que o seu velho homem estava morto lá. Mas aí quando ele levantou das águas, ele descobriu que o miserável sabia nadar. Entende? Às vezes a gente acha que, aceitei Jesus Cristo, agora sou nova criatura, eu batizei, passei pelas águas, aleluia, sou uma pessoa nova, agora eu sou crente. Agora nada mais vai me fazer voltar atrás, não sou mais aquela pessoa. Quem disse? Seu velho homem está lá, nadando e falando assim, eu quero voltar. E você vai falar assim, não, aqui não. Nunca mais, sai fora, sabe? É uma renúncia constante. Coisas que você já gostou vão sempre voltar, vão querer te pegar de volta, vão querer te testar. Lugares, pessoas, desejos que você hoje não sente, que você não sentia há muito tempo, de repente vão querer voltar. E você tem que estar preparado, você tem que estar convicta. Você precisa ter certeza a quem você pertence e fazer a escolha certa. Diante daquela circunstância que Ana estava passando, ela se rendeu, ela fez um compromisso. Eu faço um voto, o que o Senhor me der eu te dou. E esse é o nosso relacionamento com Deus. O que Ele nos dá, a gente dá de volta. Sabe? Senhor, o Senhor libertou a minha vida, o Senhor me deu nova vida, e agora o que eu faço com essa vida? Eu te dou ela de volta. Tem uma historinha que eu gosto muito, que eu ouvi uma vez, muitos anos atrás, de um escravo, que ele decidiu não ser mais escravo de ninguém. E ele tomou essa decisão, eles vão me matar, mas eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. E ele começou a se rebelar, aquela rebeldia, lá com o seu senhorio. E ele ficou tão rebelde, apanhava, levava chicotada, e ele não fazia nada. Eu não vou ser mais escravo de ninguém. A partir de hoje eu não vou mais servir ninguém como escravo. Vocês podem me matar, porque eu vou morrer como um livre, mas eu não vou ser mais escravo de ninguém. Aí o dono dele não aguentou ele, vendeu ele, falou assim, colocou ele para ele ser vendido. E ele lá na praça pública, naquele tempo, antigamente eles vendiam os escravos em praça pública. Ele lá naquele lugar e o leiloeiro lá oferecendo os escravos. E ele lá, eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. Eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. Não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Eu nunca mais vou ser escravo de ninguém. Aí um senhor, que estava ali no meio do povo, achou interessante aquele comportamento e comprou ele. E ele na gaiola, na carroça, disse, eu não vou ser mais escravo. Você está achando que eu vou fazer alguma coisa? Eu nunca mais vou trabalhar para ninguém, eu não vou ser escravo de ninguém. E aquele senhor foi levando aquele escravo lá para uma fazenda. Aí na hora que chegou na fazenda assim, aquele escravo gritava aos berros, eu já disse que eu não vou trabalhar, não vou ser mais escravo de ninguém. E o senhor que comprou ele, caladinho, tranquilo, tolerou toda a gritaria daquele escravo. Quando eles chegaram naquela fazenda, naquela casinha, tipo uma roça, aquele senhor lá abriu as algemas dele, a corrente dele, entregou para ele um papel e disse aqui está a sua carta de alforria. A partir de hoje, você não é mais escravo de ninguém.
deu para ele uma chave e disse: essa fazendinha, essa roça aqui agora é sua, essa terra é sua. Você pode trabalhar aqui porque você não vai ser mais escravo de ninguém. Na hora que aquele escravo viu isso, ele se jogou aos pés daquele homem e disse: eu vou ser seu escravo para sempre, eu vou te servir, eu nunca vou deixar de te servir. E isso é o que Jesus faz com a gente. Sabe aquele momento no mundo onde você não aguenta mais ser escravo do pecado? Aquele momento onde você não aguenta mais viver do jeito que você estava vivendo? Aí de repente Jesus te compra, te dá liberdade, paga toda a dívida. Aí você fala: agora minha vida é tua, eu sou tua escrava, né? Porque ou a gente serve a Cristo ou a gente serve ao mundo. A gente não tem como a gente ficar no meio termo. Só que o diferencial de Cristo é que Ele nos dá a liberdade para escolher. O mundo não, o mundo te escraviza, o diabo não está nem aí com você. O diabo te pega, coloca um cabresto no seu pescoço, ele coloca tudo lá em cima das suas costas, monta em cima de você, faz reviria da sua vida, dos seus relacionamentos, ele destrói você. Mas Jesus não, Jesus te dá liberdade de escolha. Jesus, Ele dá liberdade para você escolher Ele, sabe? Então a gente precisa assumir esse compromisso, e a gente assume esse compromisso não sendo crente. Quando eu não sou, eu conheço a Cristo. E quando eu me converto e eu já sou crente, eu faço esse compromisso todos os dias. Porque são N coisas do nosso dia a dia que a gente quer tomar frente. São N coisas da nossa vida que a gente quer desistir, largar tudo. Quando você anda com Deus, você pode ter certeza, minha irmã, vou te dar uma garantia. Quando você anda com Deus e tem um compromisso com Ele, não existe lugar que você esteja que não foi Deus que plantou você. Às vezes você está agora num emprego, está às vezes vivendo uma fase do seu casamento que você não está gostando, que você não está feliz, não está bem para você, não está legal para você. Talvez você olhe para a casa que você mora e você não sente alegria nem prazer naquela casa. Talvez você não tenha alegria para viver, porque você sente que você está no lugar errado. E aí quando a gente sente que a gente está no lugar errado, no lugar que a gente não queria estar, a tendência da maioria de nós é bater de frente, é resistir, é ir contra e falar: desse jeito para mim não dá. Como assim? Eu não me conformo com isso, porque as pessoas mudam. Não tem como a gente mudar. Muitas vezes a gente se atribula porque a gente se incomoda com as mudanças das pessoas próximas de nós. Quer ver uma coisa? De repente seu marido começa a fazer coisas que você não gosta, que você não imaginou que ele fosse fazer. De repente ele começa a frequentar lugares, faz amizades, e de repente você não gosta da amizade, você agora começa a ficar desconfortável. De repente os seus filhos agora começam a ouvir coisas ou a sair com amigos que você não estava habituado. De repente as coisas mudam. A gente muda o tempo todo. O que dirá as pessoas à nossa volta? Quantas situações acontecem no nosso dia a dia que a gente olha e fala: você está doido? Não aceito, não quero. A gente não entende os tempos, as estações, os momentos que a gente está vivendo. Constantemente a gente está vivendo situações de mudança. Existem situações que é Deus que permite a gente passar para poder trabalhar em nós. Existem situações que a gente mesmo caça com a nossa própria mão. E existem situações que a gente não aceita Deus trabalhar e se revolta. A gente precisa aprender e fazer como Ana. Ana se rendeu. Ana entregou. Ana fez um compromisso e ela saiu debaixo de uma palavra. Gente, é a palavra de Deus que a gente precisa buscar. Em diversos momentos nas Escrituras Sagradas, quando as pessoas procuravam a palavra de Deus: Senhor, o que eu tenho que fazer diante dessa situação? Deus liberava uma palavra e a palavra fazia com que aquela situação se resolvesse da maneira mais maravilhosa, surpreendente, que a pessoa nem imaginava. É natural todos os dias a gente tomar decisões. Todos os dias é natural a gente escolher coisas. É natural a gente tentar resolver as coisas do jeito que a gente aprendeu com os nossos pais.
Tem muitas situações que a gente resolve porque a gente acha que é o jeito certo de fazer. Tem muitas mulheres que acham que ela vai resolver uma briga com o marido gritando. Tem muitas pessoas que acham que vão resolver uma briga, os pais acham que vão resolver uma briga com os filhos, obrigando eles, batendo. Quando os meninos ficam adolescentes, fica maiorzinho, é a pior fase. Quando tá pequenininho assim, você põe, o menino te obedece. Mas quando eles começam a pegar um tamanho, ficar adolescente, eles querem sair a hora deles, eles querem sair com quem eles querem. Eles querem se envolver com quem querem. E para obrigar? Vai bater? Vai pegar uma correia? Vai obrigar? Vai ficar atrás 24 horas por dia? Tem coisas que a gente não consegue resolver. Tem coisas que elas fogem do nosso controle. Tem coisas que não dá para a gente fazer mais. Um outro exemplo é Abraão. De repente, lá na casa de Abraão, Abraão tinha uma palavra, uma promessa de um filho e de uma descendência próspera. Só que aí estava demorando o cumprimento da promessa. Aí eles resolvem arrumar um jeitinho. Aí ele deita com a serva de Sara, Agar. Tem um filho chamado Ismael. Ismael cresce, passa um tempo, Deus cumpre a promessa na vida de Sara. Sara tem Isaac. Mas de repente agora, Sara estava totalmente implicada com Ismael e com a mãe dele, a Agar. E ela vai para Abraão e fala assim: você dá um jeito, quero saber dessa mulher aqui mais não, nem desse menino. Você dá um jeito, pega esse e consome com esse, porque aqui, com meu filho, ele não vai ficar mais não. Abraão chega agora para Deus e fala: Deus, o que eu faço? Ela quer que eu mande o meu próprio filho embora. Sabe? Tem BOs familiares que a gente não sabe o que a gente vai fazer. Meu Deus, o que eu faço? E agora? Senhor, eu fico ou eu vou? Eu separo ou eu perdoo? Meu Deus, o que eu faço? Sabe, às vezes a vontade é de fazer do nosso jeito, mas Abraão, ele era amigo de Deus. Abraão foi para Deus e contou para Deus o caso. Falou: Deus, agora o que eu faço? E Deus falou para ele assim: olha a resposta de Deus. Faz o que a tua esposa pediu. O que a esposa tinha pedido? Manda esse menino cascar fora. Manda seu filho embora. E ele simplesmente, ele não obedeceu a palavra de Sara. Ele obedeceu a palavra de Deus. Porque Deus tinha dado uma palavra para ele, para Ismael. Deus disse: seu menino, eu vou cuidar dele. Ele vai prosperar. Ele vai ser um homem grande. E debaixo da palavra de Deus, Abraão fez uma das coisas mais difíceis da vida dele. Ele obedeceu. Ele pegou ali um punhado de pão, uma botija de água, pôs o menino ali, junto com a sua mãe, e mandou eles embora para o deserto. Deus cuidou de Ismael? Cuidou, Deus cumpriu a promessa. Mas pensa nas coisas difíceis que Deus pede a gente para fazer na vida. O mesmo Abraão também passou por uma outra cena muito difícil. Mais para frente Deus fala com ele assim: pega teu filho, teu único filho, Isaac, e oferece ele para mim no Monte Moriá. Abraão, ele questionou? Não. Ele cria que Deus podia levantar Isaac dos mortos, porque Deus tinha feito uma promessa. Ele estava debaixo da palavra de Deus. Olha como é maravilhoso, poderoso nós vivemos debaixo da palavra de Deus. Como é poderoso nós conhecermos, tomarmos posse dessa palavra e colocarmos a nossa vida debaixo dela. Abraão ouviu Deus dizer: mata teu filho para mim. E ele fez o quê? Ele obedeceu. Pegou o menino, levou o menino lá no Monte Moriá, preparou o menino lá em cima do altar, pegou o cutelo, na hora que ele foi para cravar o cutelo no coração do menino, o anjo do Senhor gritou com ele: Abraão, não faça mal para o menino. E diz o escritor de Hebreus que no coração Abraão já tinha oferecido Isaac. Deus estava provando Abraão para ver se o que Deus tinha dado para ele era mais importante do que a própria amizade, relacionamento que ele tinha com Deus. E às vezes Deus vai pedir a gente para entregar aquilo que Ele mesmo nos deu. Já pensou você estar orando há anos por uma casa e Deus promete: vou te dar uma casa. Aí você ganha a casa. Agora Deus fala com você assim: pega essa casa e doa para a irmã Mariquinha. Está falando que sangue de Jesus tem poder. Está repreendido.
Isso não é Deus não, isso é o cão. Nós agiríamos assim. Nossa, Deus me deu essa casa. Quantos anos eu esperei? Deus me deu a casa. Agora, Deus está falando para mim dar a casa para Mariquinha? Eu não vou dar minha casa para Mariquinha, não. A casa é minha. Sangue de Jesus tem poder. Porque, infelizmente, nós temos a tendência de sermos o oposto de Abraão e precisamos aprender a ser como ele. E entregar para Deus aquilo que Deus dá para a gente. Deus te dá um carro. E Deus agora coloca no seu coração para você abençoar a irmã Julieta com o carro. Aí você vai repreender. Está repreendido, isso não é voz de Deus não. Porque a gente tem uma tendência terrível hoje de só considerar de Deus aquilo que nos agrada. Aquilo que cai na nossa boa graça e na nossa vontade. Mas se não é da minha vontade, se não faz sentido para mim, não é de Deus. É do inimigo. E eu vou dizer para você uma coisa. Garantias que nós temos por sermos servas de Cristo. Por sermos servas de Deus. Primeira garantia que a gente tem por ser serva de Deus. As provas que a gente passa são somente pela permissão de Deus. A gente passa a prova por 2 motivos. Por burrice nossa. Ou por permissão de Deus. Porque até para o diabo tocar em nós, ele tem que pedir permissão para Deus. Como foi com Jó. A palavra em João diz que aquele que é de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Crente que fica lutando com o diabo 24 horas por dia, minha irmã, para com isso. A gente não tem que achar que tudo na nossa vida é o diabo, não. Se você é serva de Cristo, se você é fiel a Deus, se você tem compromisso com Ele, anda com Ele, o diabo, ele não pode tocar na sua vida. Se ele vier e tocar, é porque Deus permitiu, como foi com Jó. Aí ele teve que ir lá e pedir permissão. Deus falou assim, toca, mas não toca na vida. E foi por tempo limitado. 1 ano só, pouquinho tempo. Porque tem gente que vive, crente que vive a vida inteira com a luta com o capeta. Aí o diabo fez isso, o diabo fez aquilo, mas é a irresponsabilidade dela, a incompetência dela às vezes em administrar o que tem. Quantas pessoas colocam culpa no cão por causa do valor da fatura do cartão de crédito? Foi o cão que foi lá e comprou o vestido? Foi o diabo que foi lá e gastou o que você não podia gastar? Naquela loja de cosméticos, porque agora hoje tudo para mulher é caro, né, gente? Ser mulher, hoje em dia, é uma dificuldade. Porque tudo pra gente é caro. Vestido para nós é caro, roupa é caro, bijuteria é caro, creme pro cabelo. Hoje é uns creme de cabelo de R$300. Se você quiser andar no naipe, né? Tudo pra gente é caro. Não é o inimigo. O Espírito nos dá discernimento para a gente entender quando o inimigo está vindo. Mas quando o inimigo se levanta, ele levanta para cair. Entendeu? O diabo não toca em quem se conserva santo, quem se conserva obediente. O diabo não toca na sua casa. Gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Eu estava conversando com uma pessoa que tem uma mãe que ora muito. Eu tenho um privilégio muito grande de ser filha de uma mulher de oração. Minha mãe é uma mulher de oração, de madrugada orando pela gente. A gente acordava de madrugada, ela lá. Abençoa, Poliana, abençoa. Ela fala tudo, ela fala de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. E eu estava conversando com esse irmão lá, e disse, não, minha mãe é de oração demais, e meus irmãos andam errado, faz uns trem errado aí, mas nada acontece com eles. Eu falei, nossa, engraçado, lá na minha casa também não. Acontece de tudo, com todo mundo. Eu tenho uma irmã que viveu uns tempos muito errados aí na vida, e não acontecia nada com ela. Com nós não acontece nada. Esse dia entrou um escorpião lá em casa, falei até com meu marido assim, você está precisando reforçar sua vida com Deus, sua proteção com Deus, hein? O escorpião entrou primeira vez, nunca tinha entrado em um apartamento, nunca entrou. Entrou, na hora que ele pôs o pé no chão, do lado dele, picou ele. E na casa da minha mãe, apareceu muitos escorpiões, né? E nenhum escorpião picou ninguém lá em casa, e também nunca me picou. E eu falo assim, é a oração. Porque quando uma mãe cobra os filhos de oração, nada acontece com os filhos.
Quando nós andamos em obediência, em fidelidade a Deus, dependência de Deus, você pode ter certeza, minha irmã, nada acontece com os seus. A palavra, quando ela diz assim, o Salmo 91, eu ando debaixo dessa palavra. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Praga alguma chegará à tua tenda. Não vai acontecer. Dengue não chega lá em casa. Covid-19 não chega. Escorpião, eles até parecem, mas não pica ninguém. Entendeu? Então eu falei com a minha mãe, mãe, você inclui meu marido nas suas orações também? Que é para ver se ele fica protegido também. Né? Eu oro também pela minha vida, pelo meu filho, e a gente precisa aprender, gente, a viver nessa dependência de Deus. Sabe? A vida com Deus é assim, ó, fé, fé, glória, glória. O justo viverá por sua fé, de fé em fé e de glória em glória. Nós vivemos, passamos por lutas e tribulações, demonstramos a nossa fé a Deus e Ele manifesta a sua glória em nossas vidas. Deus vai fazer você florescer quando você entregar totalmente a sua vida na direção e no controle do Senhor. O lugar que você está hoje, o momento exato que você está hoje, confie no Senhor, mesmo que seja um momento que você não quer, o lugar que você não quer, mesmo que você esteja vivendo uma situação que para você não é legal, coloque diante do Senhor, fala, Senhor, a partir de hoje eu não vou resistir mais, não vou fazer mais do meu jeito, não vou fazer mais da minha vontade, a partir de hoje, Senhor, me ajuda a florescer nesse lugar, libera sobre mim a capacidade de gerar vida nesse lugar. Gente, Deus é fiel, como Ele fez com Ana, Ele fará comigo e com você. Os exemplos bíblicos são exemplos a serem imitados. Os exemplos de obediência, os exemplos de fé, os exemplos de devoção, são os exemplos que a gente precisa assumir para a nossa vida. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, eu entendi. Eu tenho vivido lugares hoje, falei, Senhor, essa palavra é para mim. Meu Deus, tá bom, Senhor. Eu vou florescer, eu vou me render mesmo, vou deixar o Senhor fazer. Eu estou plantada num lugar onde eu não gosto, gente. Hoje eu estou vivendo uma situação onde eu estou num lugar que eu não gosto, não está confortável para mim, não está agradável para mim, já tem uns dias, já tem um tempo. E aí o que eu fiz? Senhor, eu entendi. O Senhor já está falando comigo disso há muito tempo, mas hoje eu entendi. Agradecer, entregar, se render. Quantos lugares, eu comecei a lembrar de quantos lugares eu já estive que eu não queria estar, mas eu entreguei, me rendi, e Deus fez, e Deus faz muito melhor do que a gente. Às vezes a gente vai estar em situações que a gente não quer, em posições que a gente não quer, a gente vai passar por sofrimentos que a gente não quer, a gente vai derramar lágrimas que a gente não quer derramar, a gente vai sofrer por pessoas que a gente não queria sofrer, a gente vai perder coisas que a gente não queria perder. Mas a gente precisa entender que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu propósito. Amém? E isso vai ser até o dia de Jesus voltar. O que a gente vai lembrar? Eu vou florescer aonde Deus me plantou. Se Deus me plantou aqui, então, Senhor, eu não vou resistir mais. Eu não vou resistir. Eu vou me render. Faz a tua vontade. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Se coloque de pé comigo, vamos orar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Feche os seus olhos. Você conhece a sua história, você conhece o seu agora, você conhece aonde você está plantada. Você sabe se você está florescendo, se você está verdinha, se você está radiante nesse lugar, ou se você não está legal com esse lugar. Esse lugar pode ser um momento, pode ser uma situação emocional, pode ser uma situação familiar. Esse momento pode ser um emprego que você não gosta, pode ser que o seu casamento esteja num momento que você não está satisfeita. Mas eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, minha irmã. Eu gostaria de fazer um convite para você se render ao Senhor como Ana. Ela não desistiu de Siló. Ela podia ter desistido, ela podia não ter ido lá mais, ela podia ter saído de cena. Mas o Senhor nos chamou para permanecer aonde Ele nos colocou. O Senhor nos chamou para a gente entender que é Ele que faz a gente florescer.
é Ele quem faz a árvore crescer. É Ele também que faz a árvore diminuir. É Ele que dá vida, Ele tira a vida. É o Senhor quem faz todas as coisas. Quando Ana recebeu a sua vitória e se encontrou grávida, ela cantou uma canção para Deus dizendo: Senhor, só Tu és santo, só Tu és soberano, só o Senhor é grande, o Senhor dá vida, o Senhor tira a vida, o Senhor pega o homem do pó do monturo e faz ele se assentar entre príncipes, o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, tudo é Deus quem faz. Por isso nessa noite, entrega para Ele, coloca para Ele, entrega, se rende, diga: Senhor, a minha vida é Tua. Assuma um compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Assuma um compromisso diário, todos os dias. Faça Jesus rei em sua casa, Jesus rei em seus pensamentos. Faça do Senhor Jesus o Senhor do seu dia a dia. Assuma um compromisso com Ele todos os dias. A minha casa é Tua, a minha vida é Tua, Senhor, os meus planos são Teus. Eu sei, Senhor, que a minha vontade é essa, mas como Jesus, eu abro mão da minha vontade para que a Tua vontade seja feita. Senhor, eu oro para que nessa noite nós possamos ter essa coragem, que possamos ter essa ousadia de sermos obedientes. Muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos com dificuldades para obedecer, porque muitas vezes o jeito que o Senhor quer fazer é contrário ao jeito que a gente acha que o Senhor deveria fazer. Quantas vezes, Senhor, nós relutamos contra a Tua vontade, achamos que lugares aonde estamos não é o lugar do Senhor para nós, porque afinal de contas, que lugar é esse que me faz sofrer? Que lugar é esse que me faz chorar? Mas sabemos, Senhor, que o Senhor também é um Deus de vales. O Senhor não é só o Deus das montanhas, mas o Senhor também é o Deus que está com o pobre, com o necessitado, com aquele que está no fundo do poço. Oh, Senhor, nós pedimos o Teu favor sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos momentos, para que entendamos, ó Deus, aonde o Senhor nos plantou. E eu sei que a palavra de hoje é uma palavra profética. A palavra de hoje é florescer aonde Deus plantou. A palavra de hoje, a palavra desse culto, a palavra escolhida pelos céus para nós nesta noite é florescer. Muitas de nós, como Ana, vamos sair daqui alegres, com o rosto limpo das lágrimas, com a certeza de que a oração foi atendida e que a resposta já está a caminho, Senhor. A palavra de hoje para mim, para você, minha irmã, é florescer. O Senhor liberou essa palavra sobre nós, e nesse ambiente essa palavra está liberada. Se você precisa florescer, se a palavra é para você, se Deus falou com você nessa noite, então levanta suas mãos e toma posse dessa palavra. Florescer, 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 florescer aonde Deus te plantou. Deus vai te dar as estratégias com teu casamento. Deus vai te dar as estratégias com os teus filhos. Deus vai te dar estratégia no teu trabalho. Deus hoje arranca do seu coração essa tristeza, essa angústia, esse desejo de não viver mais. Deus tira do teu coração agora, em nome de Jesus, toda confusão.
A palavra é florescer, florescer. Você entendeu, minha irmã? Deus está dizendo para você hoje, liberando para você hoje uma palavra de florescimento. Rabacheriambacando rabassoriandereiamas. Florescimento na vida espiritual, florescimento nos sentimentos, florescimento no casamento, florescimento na vida profissional, florescimento no ministério. Ventres estéreis vão gerar vida. Ventres estéreis vão gerar vida. E me cantará. Pois essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós tomamos posse, Senhor. Eu recebo essa palavra sobre mim. Eu recebo essa palavra sobre mim. E eu sei que muitas de nós iremos contar testemunhos. Daqui a um ano nós teremos testemunhos para contar. Nós diremos naquele dia 11 de maio, Deus liberou uma palavra de florescimento na minha vida. E aquilo que eu não conseguia fazer há anos, aquilo que eu não conseguia fazer há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, há 25 anos, de repente começou a acontecer na minha vida. Aquilo que eu não consigo há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano, de repente começou a acontecer na minha vida, porque Deus liberou uma palavra de florescimento para mim. Rabashuri anderei amasso rebicandaraia. Rabassuri andecova ramanebi andeneia. Nós te agradecemos, Senhor. Eu sinto o teu poder e a tua presença neste lugar. Eu sei que hoje o Senhor reservou esta reunião para encerrar o sofrimento de muitas aqui nesse lugar, Senhor. O tempo do Senhor fazer chegou. O tempo do Senhor realizar chegou. O tempo do Senhor operar em nossas vidas chegou. E nós te louvamos. E como Ana, nós levantamos esperançosas, com certeza de que o Senhor hoje falou e o Senhor cumprirá. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Minha irmã, essa palavra é uma palavra profética. Não é só uma pregação. Eu quero dizer para você que recebeu essa palavra de florescimento, tenha certeza, minha irmã, você vai sair daqui com essa palavra que vai começar a produzir de repente aquilo que não era, vai ser. De repente aquilo que não dava, vai dar. Aquilo que não acontecia, vai acontecer. Tem lugares, tem momentos que Deus faz isso. E essa noite, desde o início da preparação do tema, Deus liberou essa palavra para nós. Amém.